O Trump designou o Cartel do Solis como uma organização terrorista estrangeira, né? Alguns dias atrás, o Marco Rubio havia comunicado que ia pedir a classificação do Cartel do Solis como organização terrorista estrangeira. A gente noticiou isso aqui, falamos no vídeo. Agora é a decisão final. Foi decidido, já está na lista o Cartel do Solis como organização terrorista estrangeira. Você sabe o que isso significa? O Trump pode atacar qualquer membro dessa organização sem precisar pedir ajuda ao Congresso, ou seja, está aberta a temporada de caça ao Maduro. E nesse momento existem alguns aviõezinhos, 3 aviõezinhos B-52, que saíram nesse momento que eu estou gravando o vídeo, lá de uma base na Dakota do Norte, e estão a caminho do Caribe. PAP 1, PAP 2 e PAP 3. Olha que lindo, que fofo. PAP 11, PAP 12 e PAP 13. Então aqui, nesse momento aqui, ó, o Arrecho traz pra gente que o PAP 11, PAP 12 e PAP 13, 3 bombardeiros B-52, saíram lá em direção sudeste a partir da base de Minot, que é uma base de armas nucleares. Não acredito que o Trump vai usar armas nucleares, tá? Mas tem armas convencionais lá também, tá? Então aqui, ó, PAP 11 tá aqui, ele tá passando ainda aqui pela região de Louisiana, aqui New Orleans, PAP 11, PAP 12 e PAP 13. Então os 3 juntinhos aqui, ó. Tá vendo aqui? Se você olhar aqui, ó, é o PAP 11, o PAP 12 e tem o PAP 13 também, que tem em algum lugar por aqui. São os 3 aviãozinhos juntinhos que estão indo aqui, passando neste momento aqui por Mobile, como é que é o nome desse estado aqui? Alabama. Mobile é a cidade que é na costa do Alabama, né? E passando aqui também pela Louisiana, enfim. Estão passando, ainda estão nos Estados Unidos, mas estão indo, supostamente, em direção ao Caribe. Fazer o quê? Não sei o que estão fazendo, vão fazer lá no Caribe. Pode ser que não façam nada, pode ser que seja só mais um voo de alerta, não sei o que lá, pode ser. Né? Não sabemos ainda o que vai acontecer aqui. O que a gente tem de informação é que o governo Trump incluiu o Cartel de Los Solis, que é o grupo terrorista liderado por Maduro. É lógico que o G1, né, que é o puxa-saco do Lula, puxa-saco do Maduro, é um folhetim comunista que tem aqui no Brasil, o G1, está dizendo que não, que diz ser liderado por Maduro, em lista de grupos terroristas e coisa e tal. Aqui, ó. Não, é isso mesmo, tá aqui, ó. Organizações terroristas internacionais, né? Esse site aqui é o site lá do Departamento de Estado americano. De novo, não confunda. Alguns dias atrás, de fato, o pessoal falou que iria colocar o nome do Cartel do Solis na lista de terroristas. Eu expliquei que era isso, né? Tem um processo. O Marco Rubio falou que iria colocar ele na lista de terroristas, ainda não tinha colocado, né? Alguns deram a notícia errada, dizendo que já naquele momento já tinham colocado ele na lista de terroristas. Não, então estavam processando para colocar. E agora saiu aqui, ó. Hoje, 24 de novembro de 2025, o Cartel de Los Solis. Está aqui as organizações terroristas internacionais. Tem esse outro documento aqui, o 90 FR 53045, que justamente fala sobre a designação do Cartel de Los Solis como uma organização terrorista internacional. E aí tem um monte de números aqui, um monte de informações aqui, eu não sei o que lá, os documentos e toda coisa. Isso aqui é parte do processo para designação, né? Vamos ver se tem um PDF aqui. Acho que tem um PDF aqui. Está o PDF aqui dizendo que Organização Terrorista Internacional, designação do Cartel de Los Solis, baseado na revisão de registros administrativos tomados nesse assunto, em consulta com o advogado-geral da União e com o secretário do Tesouro, eu concluí que existem bases factuais suficientes e circunstâncias relevantes descritas na seção 219 do Ato de Imigração e Nacionalidade, do Código Penal, enfim, está descrevendo aqui a base legal disso daqui, e então eu aqui designo a organização mencionada e seus respectivos aliases, ou seja, seus outros apelidos, como uma organização terrorista internacional, de acordo com a seção 219 do INA. Essa determinação será publicada no Registro Federal e a designação entra em efeito na publicação. Isso aqui foi quando ele solicitou a coisa e agora foi publicado hoje, ou seja, está valendo. E aí você pergunta assim, beleza, o Trump falou que é uma organização terrorista internacional. O que isso quer dizer no final das contas, né? Aqui tem mais algumas informações. O que quer dizer o seguinte, a Constituição americana, ela proíbe que os Estados Unidos entre em guerra contra países sem a licença do Congresso. Então o Congresso tem que votar e tem que aprovar qualquer declaração de guerra, qualquer operação militar que os Estados Unidos faça contra qualquer outro país.
a menos, com exceção, quando os ataques alvejam uma organização terrorista internacional. Ou seja, o exército venezuelano, porque vocês sabem, né, o cartel de Los Soles, né, Los Soles são sóizinhos que tem na farda dos generais aqui, né? Então o quartel dos sóis, né, que é o dos generais lá da Venezuela, agora são parte de uma organização criminosa como a Al-Qaeda, né? E o Maduro é o chefe deles, é o Osama Bin Laden, né? Ou seja, agora, meu amigo, o Trump pode fazer o que ele quiser com a Venezuela, atingindo essa organização, né? Então, basicamente, ele está tornando todo o topo do regime venezuelano com a capacidade do Trump agir, atingir de forma executiva, ou seja, ele pode fazer de forma unilateral. Ele não precisa ter licença do Congresso para fazer os ataques. Então essa é a alteração. E imagina-se que o Trump não vai demorar a agir, por quê? Porque imediatamente já vai ter democrata entrando na Suprema Corte contestando essa decisão do governo Trump. Então o Trump, certamente, se ele fez isso agora, é porque ele vai agir agora. Lembra, a gente mencionou isso. Lá no início do mês, já falava, não, porque está indo o porta-aviões. Eu falei, não, olha só, a gente vai ser no final do mês. Dia 30 de novembro é quando acaba a temporada de furacões lá na região do Caribe. Então vai ser no finalzinho do mês. O Trump vai esperar passar a temporada de furacões e vai atacar então. Eu não sei se vai ser hoje, não sei se vai ser hoje, tá? Mas eu acho que não vai demorar. Agora a coisa não deve demorar. Eles devem estar fazendo as contas. A temporada de furacões, em tese, vai até o dia 30 de novembro. Ainda tem ainda 6 diazinhos, ainda uma semaninha ainda, que em tese podem ter furacões lá na região. Mas eles devem ter acesso às previsões de tempo, não deve ter nenhum mega furacão se formando nesse período. Já está no finalzinho, já está acabando, então meio que já é seguro fazer o ataque agora. Deve ter sido a avaliação que eles fizeram. Então eles fizeram essa classificação e agora estão autorizados a qualquer momento a fazer isso daqui. Já vão ser esses aviõezinhos que estão vindo aqui? Já vão ser esses aqui? Não sei o que vai ser, né? Os PAP estão vindo aqui, ó, PAP 11, PAP 12, PAP 13, estão vindo para cá. Se eles vão, de fato, já começar a brincadeira ou se é só mais alguma outra coisa, sei lá, que estão fazendo aqui, a gente não sabe, né? Em que momento que a brincadeira vai começar, a gente não sabe. Ah, um esclarecimento importante, tá? Porque está tendo uma discussão aqui no Brasil sobre o Brasil declarar o CV e o PCC como organizações terroristas internacionais e coisa e tal. Aí você pode pensar assim, tá vendo, Peter, a gente não pode declarar isso como organizações terroristas, não, se não. Aí você está dizendo que agora o Trump pode atacar a gente. Gente, não confunda as coisas. O Brasil declarar o CV e o PCC como organizações terroristas não dá autorização aos Estados Unidos para fazer isso. Agora, os Estados Unidos, se eles declararem como organização terrorista, aí eles podem fazer isso sim, tá? Então, na verdade, se o Brasil declarar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, né, o CV e o PCC, como organizações terroristas, na verdade vai estar ajudando a causa. Por quê? Porque a gente pode dizer para os Estados Unidos, olha só, a gente já entende que eles são terroristas, a gente já está trabalhando nisso aqui, não precisa declarar que eles são terroristas aí, porque a gente já está lidando disso aqui internamente, a nossa polícia já está tratando eles como internacional, tá? A Venezuela não decretou que o Cartel dos Soles é uma organização terrorista, não decretou nada, né? O que importa é os Estados Unidos. Faz exatamente zero diferença para os Estados Unidos o Brasil decretar ou não uma organização como organização terrorista. Então eu mantenho a recomendação que eu já falei em outros vídeos, que eu acho que sim, o Brasil deveria decretar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. Primeiro porque são, e segundo porque daria a ideia de que a gente está trabalhando para resolver isso, e não, a gente decretar eles como terroristas não daria munição para os Estados Unidos atacarem aqui. E se os Estados Unidos quiserem decretar eles como terroristas, eles decretam e atacam e não vai fazer diferença nenhuma se a gente decretou ou não no final das contas, entendeu? E outra coisa, o Maduro disse que está com medo de ser assassinado por traição ou ataque surpresa dos Estados Unidos, dizem fontes. Eu falei isso ontem, né? Você viu que o Maduro tá vindo um monte de voos de Cuba para Venezuela e também da Rússia para Venezuela. Você fala, poxa, mas só 120 soldados russos e sei lá quantos soldados que ele trouxe de Cuba, mas ele não vai trazer um batalhão no avião, ele vai trazer, sei lá, no máximo 100 soldados, no máximo, né? O que isso vai resolver numa guerra? O que resolve é muito simples, é a proteção em torno do Maduro. Como esse pessoal
é leal ao presidente da Rússia e ao presidente de Cuba, não tem interesse em matar o Maduro. O Maduro confia mais nesse pessoal do que nos próprios guardas dele. Isso deve te dar uma visão muito boa de que o Trump acertou nessa parada. A essa altura, não tem mais, o Maduro não confia mais em ninguém na Força Armada dele, né? Ninguém vai defender o Maduro no final das contas. O medo dele é que quando começar a guerra, a primeira coisa que os generais vão fazer, tá aqui a cabeça do Maduro, aqui, ó, a cabeça do Maduro aqui, ó. Tá aqui, acabou, já não tem mais Maduro, porque eles sabem que não tem nenhuma chance com os Estados Unidos e ninguém quer morrer no final das contas, né? Então, essa é a situação aqui, ó. O Open Source Intel está falando que o crescimento militar ali no Caribe tem por objetivo empurrar a Rússia, China e o Irã fora das Américas. Eu tenho essa impressão que o Trump está com essa ideia mesmo, né? O Trump está querendo meio que abrir mão da Europa, ele está meio que dando foda-se para a Ucrânia, acho um absurdo isso, mas ele está meio que ignorando a Europa, o resto do mundo, o Sudeste Asiático, boa sorte para Taiwan, e com a ideia de que não, eu vou proteger as Américas aqui, né? Eu, enquanto brasileiro, fico satisfeito porque, pô, tá bom, estamos no lugar certo. Mas, de qualquer forma, é uma pena abrir mão da Ucrânia e de outros lugares também, né? Então a Fox News está reportando que o grande crescimento de poderio militar ali no hemisfério mostra que isso é muito mais do que Maduro. Não é só, isso não é só contra Maduro, isso é contra deixar a China, a Rússia e o Irã fora do hemisfério ocidental. Ou seja, o Lula pode se preparar, porque o Lula ama os iranianos lá, ama os chineses, ama os russos, o Lula ama de paixão, de chupar o peru desse pessoal todo. E o Trump não está afim de deixar o Lula continuar fazendo isso, né? Então aqui, ó, tem mais de 200 mísseis Tomahawk já no teatro de guerra, em destroyers e outros barcos ali na região. Vai ser divertido. Vamos ver o que vai acontecer, né? Outra outra informação importante. Você sabe que quinta-feira agora é o feriado de Thanksgiving, né? Que é o dia de graças, dia de ação de graças lá nos Estados Unidos. É um feriado muito importante para eles. O pessoal se reúne, come peru e não sei o que lá, é uma festa muito grande lá nos Estados Unidos. Então, a Marinha está restringindo as folgas, tá? O SOUTHCOM, que é o Comando Militar Sul dos Estados Unidos, que inclui exatamente a América Latina, está limitando e restringindo saídas no Thanksgiving e feriados de Natal em preparação para possíveis ataques nos próximos 10 dias a 2 semanas, foi o que disseram a fonte. Então, ou seja, o pessoal não vai poder comer o peru no Thanksgiving, mas vai poder assar o peru. O peru do Maduro vai ser assado completamente, eu tenho certeza, nos próximos dias, né? E, além disso, bom, essa outra notícia aqui é só um adicional aqui, só para dar uma informação, mas parece que prenderam 27 membros do Trem de Aragua, que é um outro grupo terrorista lá da Venezuela também, em San Antonio, no Texas. Estavam fazendo uma busca numa boate lá, numa danceteria qualquer lá, e prenderam 150 detidos, entre eles 27 membros do Trem de Aragua que vão ser deportados para El Salvador, como segue o padrão do pessoal, né? De novo, não sabemos em que momento que o Trump vai agir, se ele vai agir, né? A gente não sabe, mas havendo alguma coisa, eu entro ao vivo aqui no canal Mundo em Revolução, fiquem alerta.